delegado e delegada da nossa nona Conferência Municipal de Saúde de Niterói. Espero que estejam gostando aí dos vídeos que eu estou aqui improvisadamente, sozinho, né? Sem nenhuma ajuda profissional, fazendo com o intuito de ajudar a termos conteúdo para participar de uma maneira qualitativa, propositiva, na Conferência Municipal de Saúde, representando bem os nossos colegas que não poderão estar na conferência, representando bem nós, representando bem o segmento de profissionais de saúde. Estaremos lá, lembrem sempre, estaremos lá representando os interesses da categoria, né? Estaremos lá debatendo sobre a implantação da tabela salarial, estaremos lá debatendo sobre o atraso tecnológico da saúde municipal, estaremos lá debatendo modelo de gestão, né? Opção se por gestão essencialmente pública ou opção de modelo que pretendemos rechaçar, tenha certeza disso, né? De organizações sociais ou a própria Fundação Estatal de Saúde, que é uma fundação, né, de direito privado, que, portanto, é uma forma de continuar privatizando a saúde, atuando de um jeito que a saúde deixa de ser um direito para ser um produto da população, o que nós temos posição radicalmente contrária. Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou fazer a leitura do capítulo O Brasil que Temos, o Brasil que Queremos, sempre lembrando do documento orientador da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, vamos lá. O Brasil que temos, o Brasil que queremos. Na esteira de Paulo Freire, que nos ensinou que toda manhã se cria num ontem, através de um hoje. Temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Nota de rodapé. Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque, é um músico, dramaturgo, escritor e ator brasileiro. É conhecido por ser um dos maiores nomes da música popular brasileira. Poema de Paulo Freire, Pensador. Então, voltando ao documento, ao texto do documento, temos de saber o que fomos para saber o que seremos, para que possamos fazer novas manhãs no Brasil que queremos. É fundamental traçar um panorama do Brasil que temos e entendermos de quem são as responsabilidades pelo esfacelamento dos compromissos institucionais impostos ao país, particularmente aos últimos 4 anos. O Brasil que temos é o país que, desde o golpe de 2016, abriu os caminhos para os resultados das eleições presidenciais de 2018, capitaneada por uma personalidade autoritária. Submetem-se o país às crises do capitalismo e da civilidade, aos ataques à democracia, ao aumento da pobreza, do adoecimento, dos sérios riscos para as mulheres, com destaque para as mulheres negras, para a população LGBTQIA+, para as pessoas com deficiência e para as pessoas em situação de rua, ao desmonte radical da Seguridade Social, à exploração e degradação da vida de trabalhadores e trabalhadoras do campo, das cidades e das florestas, à dilapidação dos ecossistemas e das instituições de combate a crime contra o meio ambiente, ao desrespeito aos direitos, perseguição e criminalização dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, frutos da política econômica implementada e aprofundada com o contexto da pandemia e com as equivocadas estratégias para o enfrentamento. Mais um poema. Quem inventou a fome são os que comem. Comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Carolina Maria de Jesus. Nota de rodapé. Escritora brasileira Carolina Maria de Jesus é autora do livro
Quarto de Desejo. Entre outras obras, sua história de vida relatada no livro diário é repleto de luta, superação e sofrimento. Trata-se de uma mulher negra e favelada no Brasil do século XXI. Retomando o texto. O Brasil que temos desde meados de 2016 é o país da perseguição a movimentos e organizações sociais, do aumento do contingente de pessoas em situação de pobreza extrema e em situação de rua, da fome, da insegurança alimentar, da inflação dos preços dos alimentos, do desemprego e da falta de moradia, como mostram diversas pesquisas. Nota de rodapé. Conforme dados da pesquisa divulgada no portal FGV BR Notícias Brasil. Voltando ao texto. Há de se registrar que por trás da fome temos o flagelo sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre a população negra, sobre os idosos e sobre as pessoas com deficiência. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisas Soberania e Segurança Alimentar, PENSAM, no fim de 2020, a insegurança alimentar grave afetava 9% da população, ou seja, 19 milhões de pessoas. No fim de 2021, 19,1% de brasileiros conviviam com a fome. Em 2023, são 33 milhões e 100 mil de pessoas sem ter o que comer, insegurança alimentar grave. A continuidade do desmonte de políticas públicas iniciado em 2016, a piora da crise econômica e o aumento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia Covid-19 mantiveram mais da metade, 58,7%, ou seja, 125 milhões e 200 mil da população brasileira com algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave, nos quais variados níveis de gravidade. Do agravamento das desigualdades que levam à miséria dos grupos sociais e regiões historicamente mais afetados, que haviam sido minimamente equalizadas no período anterior. Vale aqui uma consideração importante sobre o impacto dos desmontes sobre as mulheres. Além de penalizar os mais pobres, a escolha da condução política é asfixiar ainda mais as mulheres. Grande contingente de mulheres, chefes de família, que perderam seus empregos, suas casas e que hoje não sabem como dar o de comer para as suas crianças. Toda vez que o país, o mundo ou uma sociedade estão passando por alguma dificuldade, as primeiras a serem afetadas são as mulheres, apesar de serem elas a carregar a sociedade. A política econômica também se presta à violência de gênero, que transborda das falas e comportamento das autoridades públicas e fica evidente nas consequências das configurações das políticas. Mais uma vez, a violência e a política econômica como duas faces da mesma moeda. Mais um poema. O pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. Seu doutor Eduardo Souto, ano 1929. Nota de rodapé. A marchinha de Eduardo Souto foi composta para a revista teatral Que Buraco, Seu Luiz, de Gastão Tojeiro, encenada em 1928, mas fez sucesso mesmo foi no carnaval do ano seguinte, numa gravação de Francisco Alves. Ela tem um claro viés de crítica ao governo, abordando as dificuldades econômicas que o país enfrentava, agravadas pela quebra de 1929 e os sucessivos adiamentos na implantação da reforma monetária. Voltando ao texto. Do agravamento dos abismos entre a pobreza e a riqueza, se de um lado a pobreza econômica aumentou, nota de rodapé,
dados retirados do www.brasildefato.com.br 2021. Se por um lado aumentou, econômico aumentou e os direitos das brasileiros diminuíram, de outro, o acúmulo da renda e capital foi estrondoso nesses últimos anos, inclusive no período da pandemia. Mais um verso. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece. É o que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Xibom bombom as meninas. Nota de rodapé. Composição de Manolo Dias, Rogério Gaspar. Aí tem a nota de rodapé, vocês deem uma olhada. Eu vou parar de ler as notas de rodapé porque fica interrompe muito a leitura do texto e acaba dando mal entendido, não permitindo que vocês entendam, acho, né, atrapalhando no entendimento do texto. Então, voltando ao texto, lucrar com a dor, Oxfam lança relatório sobre riqueza acumulada na pandemia. Nota de rodapé de novo, né? Conforme dados também publicados, do desvio de fatias do orçamento público para rentistas, ou seja, para os que vivem de renda. O orçamento federal destina mais de 50% para pagamento de dívida externa, conforme demonstrado no gráfico, em detrimento da aplicação em políticas públicas para a população. A condução política tem escolhido premiar os credores e punir a população, que produz o orçamento público com seus impostos e contribuições. Aí tem aqui uma imagem, né, do orçamento público federal, mostrando que 50,78%, ou seja, 1,96 trilhão, é para pagar juros e amortização da dívida, que eu não sei por que a gente paga. Eu não fiz essa dívida, você fez? Não, né? Pois é. Aí do outro lado do círculo gráfico, tem 19,55% de uso do orçamento público com previdência e assim sucessivamente. Dei uma lida no documento. Mas vamos lá ao texto. Os ataques contra a educação e contra a ciência e tecnologia que, aliados à fome e à miséria, asfixiam tanto o direito de acesso ao ensino por parte da maioria da população, quanto a produção de conhecimentos críticos e oportunos ao desenvolvimento social e ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional e autônomo do país, além de impedirem a geração de emprego e renda para o povo brasileiro. Cortes drásticos dos recursos da manutenção e investimento na universidade pública, redução significativa dos recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, perseguição a servidores e servidoras públicos, combate à democracia do acesso e permanência de estudantes com diversidade racial e étnicas, territórios e econômicas, destruição da autonomia das universidades com ações de intervenção, esses ataques. Do desfinanciamento da saúde agravado com a emenda 95 de 2016, com o congelamento que congelou os gastos da União com despesas primárias por 20 anos, ferindo o núcleo essencial do direito, que é a garantia de recursos orçamentários para a sustentabilidade. Do desmonte da atenção básica à saúde, AB ou APS. Portaria 2436, de 21 de nove de 2017, que aprovou Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, segmentando o cuidado, reconfigurando as equipes de saúde da família e colocando ênfase nas ações curativas. Portaria 2.977, de 12 de novembro de 2019, que institui o programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da atenção básica e saúde no âmbito do SUS. Resolução 95 de 2019 do Conselho do Programa de Parceiros de Investimento, PPI, que opina e incentiva
ou fomento privado à atenção primária de saúde. Decreto 10.283 de 2020, que institui a ADAPES. O que é a ADAPES? Nota de rodapé. Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ADAPES. Serviço social autônomo de natureza jurídica e direito privado, mais uma instituição privada, né, que foi autorizado pelo Executivo Federal a receber recursos públicos para executar políticas de desenvolvimento de atenção primária à saúde. Ou seja, mais um elemento, mais um meio de privatizar a saúde, inclusive a atenção básica. Voltando aos pontos. Do não investimento na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, cujo fortalecimento é essencial para o desenvolvimento nacional e para as respostas às necessidades da saúde da população, e da fragilização da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, impondo dificuldade de acesso a muitos medicamentos, sobretudo para as pessoas com doenças crônicas. Nota de rodapé 16, mas aí vocês leem. Da ausência de estratégia para a implantação da Política Nacional de Vigilância em Saúde e da fragilização do Programa Nacional de Imunização, reconhecido até então como modelo mundial, reduzindo os indicadores de vacinação. Outra nota de rodapé sobre a questão da vacinação. E expondo a população brasileira a uma ainda maior carga de doença e a volta de doenças já controladas. Da paralisação das linhas de cuidados para as diversas populações com doenças raras, doenças crônicas e de patologias, principalmente das doenças negligenciadas que são consideradas endêmicas, da discriminação nos tratamentos de hanseníase e tuberculose, do aumento da infecção por HIV/AIDS, da falta de acesso a medicamentos e demais tratamentos no tempo adequado, violência, fome e acidente de trabalho, por exemplo, impondo às pessoas impedimentos funcionais e, a partir deles, a deficiência, da negligência com a implementação da política integral de saúde da população negra, impactando negativamente nos resultados da pandemia, sindemia e de endemias para essa população. Do desmonte da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PNASM, incentivas de desmonte da PNASM. Portaria Ministério da Saúde 715 de 2022, que cria a Rede de Cuidados de Assistência Materno-Infantil, RAME, reduzindo a mulher ao seu período reprodutivo. Sexta edição da caderneta de gestante, que fere as leis 12.984 de 2014 e 14.289 de 2022, especialmente quanto ao sigilo sorológico de gestantes e puérperas expostos ao HIV. Exclui as parceiras no acompanhamento do parto das mulheres lésbicas. Incentiva a episiotomia e a manobra de Christer. Incentivo o parto cesáreo e a utilização de amamentação como método contraceptivo, além de não prever um plano de parto. Do ataque à Política Nacional de Saúde Mental e à Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, impondo um duro ataque às conquistas do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, MNLA, e ao princípio do tratamento em liberdade para todas as pessoas. A portaria GMMS, Ministério da Saúde, número 596, de 22 de março de 2022, e o edital número 3, que promove o desfinanciamento dos serviços de atenção psicossocial em afronta à Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico e do redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental. Do desrespeito da Agenda 2030. O Brasil, apesar de ter assumido um compromisso similar ainda em 1988 com a promulgação da atual Constituição Federal, está hoje entre os países que mais se distanciam da Agenda 2030. A quinta edição do relatório
Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030 revela que, no Brasil, entre aspas, a destruição dos direitos sociais, ambientais e econômicos, além de direitos civis e políticos arduamente construídos nas últimas décadas, fica patente nas 92 metas, 54,4% em retrocesso, 27, ou seja, 16% estagnadas, 21, 12,4% ameaçadas, 13, 7,7% em progresso insuficiente, e 15, 8,8% que não dispõe da informação. Ainda de acordo com o documento no ano de 2021, entre aspas, não há uma meta sequer com avanço satisfatório. Da flexibilização do uso de armas de fogo, que expande os níveis de violência e sobrecarrega a saúde pública. Ferimentos com arma de fogo custam 190 milhões ao SUS em 4 anos. Nos últimos 4 anos, com normas menos rígidas para o acesso a armamento em vigor, o Sistema Único de Saúde, SUS, gastou 191,33 milhões em atendimento de pessoas baleadas, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde. O custo inclui 190,59 milhões com 92.668 internações em 2015 e 2018 e 742 milhões e 32 mil com 16.325 atendimentos ambulatoriais no mesmo período. Uma mesma pessoa pode ter sido atendida mais de uma vez. Dos ataques ao direito de acesso à população de informações fundamentais com o total silêncio e responsabilidade sanitária diante da indisponibilidade das plataformas de tratamento de dados, do risco do vazamento de dados, bem como do desaparecimento de registros estratégicos no atendimento integral à cidadã e ao cidadão, do descaso com a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Conforme o Boletim Epidemiológico Especial Doença pelo Novo Coronavírus, Covid-19, Semana Epidemiológica 24, período de 12 a 18 de 6 de 2022. Dos 268 casos notificados de SARG hospitalizados em profissionais de saúde, 54, ou seja, 20,1% evoluíram para óbito, a maioria 46, ou seja, 85,2% por Covid. Dos óbitos por SARG confirmados por Covid-19, as categorias profissionais que se destacaram foram a dos técnicos ou auxiliares de enfermagem, 11 registros, 23,9%. Odontologistas, 10 registros, 21,7%. Farmacêuticos, 3 registros, 6,52%. E cuidadores de idosos e atendentes de farmácia, 4 registros, 8,7%. Até a semana epidemiológica 24. Entre os óbitos do SARG por Covid-19 em profissionais de saúde, 23, ou seja, 50% são indivíduos do sexo feminino. Da flexibilidade e ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Por longos meses, sequer equipamentos de proteção EPIs tinham disponíveis para o uso para os trabalhadores e trabalhadoras. O reajuste salarial ou mesmo de vale alimentação foram banidos por previsão da Lei Complementar 173 e mesmo na lei orçamentária, em nome da economia. A contra-reforma trabalhista, entre parênteses, reforma trabalhista que, na contramão do que se esperava do Poder Executivo e Legislativo em respeito aos que promovem a saúde, flexibilizou direitos e esvaziou os sindicatos. Retirando suas arrecadações financeiras, o cenário é desolador e assustador. A aceleração da revisão nas normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho retiram ainda mais direitos e cuidados à classe trabalhadora.
extinção da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, Decreto 9759 de 2019. A PEC 32/2020, Reforma Administrativa, de autoria do Poder Executivo, incentiva a agenda privatista com a ampliação indiscriminada das terceirizações, contratações temporárias e de pessoas jurídicas, ameaçando o caráter republicano dos serviços públicos no Brasil. E aqui a gente encerra o primeiro capítulo sobre o Brasil que temos e o Brasil que queremos, e o próximo vídeo nós voltaremos a falar sobre esse tema. Aguardem!